Eu sei que tu sempre disseste e sempre foi muito evidente que tinhas pouco a ver com o Festival da Canção, pelo menos com essa cultura. A verdade é que tu, ao longo do teu percurso, participaste em vários concursos. O Bravo Bravíssimo, o Ídolos e depois o Festival da Canção. E o que eu pergunto é se aconselharias esta experiência a outros jovens que procuram uma chance e uma identidade musical, ou não? Olha, nesse aspecto eu sou sempre muito contraditório, não é? Eu digo sempre que não gosto dos talent shows e depois tive em 3 e depois digo sempre, não, os talent shows não são bons para as pessoas porque exploram os miúdos, coitados, que não sabem nada, chegam sempre, cantam todos igual, querem todos ser a Whitney Houston, e cantam todos igual, como é que é possível? E depois critiquem, mas estive lá, também eu. E deu-te palco, agora, e deu-te atenção, não é? A única coisa que eu acho, a opinião que eu acho que eu tenho hoje em dia é, se tu tens uma personalidade, se tu tens uma identidade musical e queres ir mostrá-la, e já sabes quem és e queres ir mostrá-la ao público, aquilo é uma montra. Boa. Tu tens um lado diva. Sabes o que é que eu tenho? Um contradivismo tão grande que... quase que dá a volta. Que dá a volta. Tipo, uau! Tipo, não quero hotéis de 5 estrelas, eu não quero suítes, porque as suítes são demasiado grandes, eu sinto-me sozinho, portanto eu não quero suítes, e cada vez que há uma suíte eu fico lixado. Ou seja, é um contradivismo. E acabas por ter ataques de diva por causa disso. Se eu não fosse completamente diva, dizia, está bem, está bom, a suíte, está bom, o quarto mínimo, está bom, está tudo bom, porque eu não sou uma diva, só que é ao contrário. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Passaram 4 anos desde que o meu convidado gravou o seu primeiro disco, Excuse Me, e 3 anos desde a sua surpreendente vitória na Eurovisão com o tema Amar pelos Dois, que acabou com o enguiço de Portugal neste evento desde que começou a participar em 64. O país aplaudiu, saiu para a rua, foi para o Marquês, celebrou como numa final de futebol e foi até esperá-lo no aeroporto, como se esperam as grandes estrelas da bola. Foi a vitória do anti-herói e de um músico desenquadrado das luzes, brilhos, purpurinas e fogo de artifício típicos daquele festival. Salvador Sobral conquistou-nos a todos com a sua voz e a belíssima canção da sua irmã Luísa Sobral. Um tema muito simples, ao piano, sem artifícios, que valeu vários prémios e mostrou ao mundo que há outras maneiras de ouvir música e de fazer música, mesmo em concursos populares e mediáticos como a Eurovisão. Nota curiosa, Amar pelos Dois conta já com mais de 18 milhões de plays no Spotify. Sabias, Salvador? Não sabia, mas gosto de saber que tu és da equipa que diz amar pelos dois e não amar pelos dois. Há 2 equipas. Pelos dois e pelos dois. E pelos dois, muito bem. E tu és por qual equipa? Eu sou dos pelos, eu gosto de pelos. Ok. Eu aprendi há muitos anos que devíamos dizer pelus. As professoras de voz diziam isso. É? Na minha outra vida. Ok, não sabia, vês? Ok, continuando. O ano passado, Salvador voltou a gravar novo disco, Paris-Lisboa, depois de recuperar de um grave problema cardíaco e do instantâneo e esmagador estrelato com que se confrontou com a Eurovisão, e sobre o qual tantas vezes revelou desconforto e desagrado. Mas falemos deste seu segundo disco, que contou com 2 participações especiais, mano a mano, com o amigo António Zambujo, e o delicioso Prometo Não Prometer, num dueto com a Luísa Sobral. Um álbum que inclui poemas de Fernando Pessoa e de Maria do Rosário Pedreira, uma versão maravilhosa do tema Anda a Estragar-me os Planos, de Francisca Cortesão e Afonso Cabral, e outros 5 temas da sua autoria, que soam a uma espécie de catarse dos momentos mais difíceis de saúde porque Salvador Sobral passou.
Paris-Lisboa é também uma homenagem ao seu filme preferido, Paris, Texas, de Wim Wenders, um clássico existencialista que o marcou profundamente tempos depois do transplante de coração. E é um piscar de olhos à capital francesa, que o músico tem visitado várias vezes nos últimos anos, por razões também do coração. Já que é lá que Salvador Sobral tem tantas vezes reencontrado a sua mulher, a atriz francesa Jeanne Thiam. Não sei se disse bem o nome. Disse muito bem o nome. Pois, estava com imenso receio de dizer mal. Talvez, isso a professora de voz não mencionou. Exato. Não, mas não é fácil. Especialmente o primeiro nome, quando lhe perguntam, ela diz Jana. Como? E em Portugal tem imensa dificuldade, mas agora foi muito bem dito. Esta correu bem. Talvez por isso e pela admiração que tem por Jacques Brel, um dos seus maiores ídolos musicais, sobe agora de novo aos palcos para cantar o repertório de um dos maiores representantes da chanson française. Salvador Sobral canta Brel, é o nome do espetáculo, que dará no dia 7 de fevereiro no CCB, em Lisboa, no dia 8 de fevereiro na Casa da Música, no Porto, e no dia 10 de fevereiro no Teatro Aveirense, em Aveiro, claro. Um concerto especial onde estará acompanhado por uma banda de 7 músicos que com ele trabalharam neste projeto numa residência artística. E se todos já vivemos várias vidas nesta vida, Salvador é um exemplo disso por excelência. Ele que já foi conhecido pelo rapaz dos ídolos, influenciado por Ray Charles e Stevie Wonder, ele que estudou psicologia, cantou em bares em Maiorca, que estudou jazz na prestigiada escola Tailleur de Musique, agora não sei se disse bem. Agora não, porque isso foi com uma pronúncia francesa, sendo que aquilo é catalão, portanto... Então como é? É Tailleur da Musics. Como é? Da Musics. Da Musics, em Barcelona, que foi herói nacional com a Eurovisão e superou uma grave doença, à vista de todos. Em que fase Salvador está agora? E que lições retirou de todas estas experiências? O que mudou nele desde a atuação em Kiev? Uma coisa é certa, a capacidade de mudarmos e de nos reinventarmos é das melhores coisas desta vida. É numa sala da sua produtora em Lisboa, na verdade em Belém, onde arranca agora esta conversa. Olá, Salvador. Olá, muito boa tarde. Muito bonita a introdução. Muito obrigado. Apesar de uma certa pronúncia maldita ali na escola onde estudaste, não é? Exato, não é fácil porque estive em muitos sítios diferentes, portanto, falar tem que se esforçar para dizer... Tem que mudar o chip, não é? Olha, tu sentes isso de teres vivido várias vidas nesta vida? Eu ando com esta ideia sobre mim e sobre os outros. Tu sentes isso? Quando olhas para trás? Sim, totalmente. E às vezes é até um bocadinho aflitivo, porque estou sempre a querer fazer outras coisas e parece que às vezes não consigo aproveitar as que estou a fazer, não é? Ai, o que é que vou fazer a seguir? Ai, agora quero fazer um disco conceptual, não sei o quê. E é tanta coisa, mas depois do Brel eu acho que vou conseguir descansar um bocadinho e relaxar e surfar a onda em que estou. Seguramente, mas quando olhas para trás, para outras fases, há aquela sensação, foi mesmo outra vida? Totalmente. Pré-transplante. Foi outro Salvador? Pré-transplante, pré-Eurovisão, que acontecem ao mesmo tempo, não é? À vista de todos, podemos quase dizer assim, não é? Não podemos totalmente dizer assim, foi à vista de todos. Mas sim, são duas, há o pré e o pós, não é? Completamente. AC, DC, não é? Mas completamente, a gente chama AT, não é? Antes do transplante e depois do transplante. Sim. O que é que mais mudou em ti? Olha, emocionalmente eu vivia constantemente completamente despreocupado, porque eu sabia que qualquer dia podia ser o último, então vivia tão intensamente e tão despreocupado, não pensava nunca no que poderia vir, porque sabia que a qualquer momento acabava, não é? Isso tem um lado, visto de fora, muito poético, viver intensamente um dia. Havia esse lado. Sim, mas quase sem... Não era consciente, não era completamente consciente. Era uma coisa que eu nem me apercebia. E hoje dou por mim a pensar no futuro, que era coisa que eu não fazia, família e projetos a muito longo prazo, que era coisa que eu não fazia. Mas também a malta mais nova, tu eras mais novo, uns aninhos, 4 anos, 3 anos, normalmente não projeta muito, vive o presente. Exato, talvez possa ter a ver com isso, mas a minha realidade era aquela da doença e também, claro, eu ter passado aquela doença e ter recuperado faz aproveitar a vida de uma maneira que eu acho privilegiada, não é? Em relação às outras pessoas que se calhar não conhecem o que é estar ali na corda bamba, eu sinto-me privilegiado de saber
o que é não poder subir umas escadas, não poder subir uma rampa ou correr um bocadinho. Hoje em dia, cada jogo de futebol é para mim uma bênção, cada concerto em que eu posso dançar é uma bênção enorme. Portanto, sinto-me super privilegiado. Privilegiado, ora bem. E é verdade que jogas futebol várias vezes por semana? Quando podes, claro. Aliás, esta conversa vai ter que ter o seu final porque eu tenho que ir jogar, sim. Já estás a pensar no fim? Não, mas... Ai, meu Deus. Bom, temos que dizer, temos que assumir, estamos aqui para falar a verdade. Tu usaste a palavra, qual foi a palavra que usaste, eu sei qual é, quando soubeste que esta conversa pode demorar 1 hora? Terá sido foda-se? Não sei. Não foi porra. Ok, foi um bocadinho mais aceitável, não é? Mas eu gosto, ainda bem que temos tempo para falar de tudo, não é? Olha, o que é que mudou mais em ti desde a tal atuação em Kiev, que está na memória de todos, na Eurovisão? O que mudou, a minha vida mudou completamente, não é? Hoje em dia posso fazer tudo o que eu gosto e tenho um público muito maior a assistir-me. Na verdade, é o público que mudou. A escala, o público aumentou muito, não é? Isso é muito bom. É ótimo o público, o cachê, vamos ser sinceros. Os lugares, não é? Eu tenho visto os sítios mais bonitos do mundo à pala da Eurovisão e da vitória, não é? Temos ido à Islândia, Finlândia. Eu tive 800 islandeses a cantar o Amar pelos Dois num português perfeito. Pá. Ai, que lindo! Lindo. Tu tens isso. O pior foi dar autógrafos aos gajos, pá, mas os nomes deles, pá, esquece. Mas pronto, a Finlândia também, um sítio tão bonito. Temos visitado sítios, felizmente pude cantar em Paris, que era um sonho que eu tinha grande também, um teatro bonito, e pronto, e continuamos agora a Holanda e a Bélgica, vai ser giro. Eu sei que aquela fase foi demasiada para ti, a atenção que o mundo teve sobre ti foi demasiado. Esse olhar para esse momento mudou? Como é que sentes isso? Porque na altura eu sentia... Ressabiança, podes dizer. Ou talvez eu estava numa época bastante revolucionária, não sei, porque eu não contava com aquela fama repentina. Aquilo é um bocado contra a natura, aquela fama repentina. E pode ser esmagadora, violenta. Completamente, muito violenta. Imagina, naquele estado em que eu estava de saúde, não é? Era como as pessoas eram muito invasivas, tudo era muito violento, e aquilo era uma reação minha, aquilo tudo. E eu tive que ganhar algumas defesas, não é? E tive que ser um bocadinho mais... Tive que ganhar alguns filtros na hora de responder às perguntas, não é? Coisa que o Sérgio Gainsbourg não faria, ou mesmo o próprio Jacques Brel, que era uma pessoa que dizia tudo o que pensava. Eu agora ganhei alguns filtros, mas não muitos. Eu gosto também de continuar a dizer, a não ter papas na língua, muitas, não é? Alguma subversão faz parte da tua personalidade, é isso? Claro, acho que sim, acho que faz parte do encanto do artista. O verdadeiro artista. Exato. O diva. O diva. Tu tens um lado diva? Sabes o que é que eu tenho? Um contradivismo tão grande que... quase que dá a volta. Que dá a volta. Ai, uau! Não quero hotéis de 5 estrelas, eu não quero suítes, porque as suítes são demasiado grandes, eu sinto-me sozinho, portanto eu não quero suítes, e cada vez que há uma suíte eu fico lixado. Ou seja, é um contradivismo. E acabas por ter ataques de diva por causa disso. Se eu não fosse completamente diva, dizia, está bem, está bom a suíte, está bom o quarto mínimo, está bom, está tudo bom, porque eu não sou uma diva, só que é ao contrário. Quero sempre ficar com o pior lugar da carrinha quando a gente vai para a estrada. É um contradivismo que dá a volta, não é? Eu percebo. Olha, aquele momento que eu falei da chegada do aeroporto, no aeroporto, com aquela atenção toda, tu ali estavas como herói nacional, como estrela da bola, ou não sei. Eras a Madonna da altura. Sim. E isso, como é que sentiste? Na altura nem me apercebi daquilo. Agora sei que cada vez que estou nas chegadas e saio pelaquela porta das chegadas, tenho uma sensação estranhíssima de vazio. Porque nunca ninguém me espera, não é? A gente chega à volta da estrada, estamos a tocar e depois voltamos e nunca está lá ninguém. Eu fico sempre, pois é, não está ninguém. Porque a partir daquele dia foi sempre uma cena de... Naquele dia foi estranho. E agora a partir daí é estranho o oposto, é não haver ninguém. Eu tinha exatamente essa pergunta para te fazer, porque quando temos muita atenção, o país para te ver e para te esperar, quando de repente isso desaparece, cria-se o tal vazio?
Na verdade, só o sinto no aeroporto. Porque no resto eu sinto-me abençoado de ter aquela fama controlada, que é o que eu sempre desejei. Eu nunca desejei aquela fama. Eu desejo a fama consequente da arte, não é? Não é a fama consequente da fama, consequente da fama. Eu sei que para ser músico e poder fazer a minha música para as pessoas, eu tenho que ser conhecido, não é? E para as pessoas, para comprar bilhete, têm que saber quem eu sou. Mas eu dizia sempre que queria a fama da Norah Jones. Estás a ver? Que é uma fama controlada, mas se calhar ela pode na boa andar na rua. Essa era a fama. E felizmente acho que hoje em dia está muito mais controlada. As pessoas, se me conhecem, sabem como eu sou e sabem que eu não sou de grandes loucuras, então dizem só, gosto muito da tua coisa. Ou não, ou dizem, olá. Uma coisa que é da tua música. Da tua música, exato. Gosto muito da tua cena. Da tua cena? Yeah. Do teu trabalho. Gosto da intuação. Eu não gosto de quando dizem trabalho. Para mim não é trabalho. Trabalho é entrevistas. Oh, caramba! Está bem, sendo assim. Não contigo. Opa, olha, obrigado. Olha, tu deixaste de ser o cantor do momento, isto ligado ao festival. Quem é o cantor do momento é o Conan Osiris. Isso foi um descanso para ti? Não sei ainda. Essa ainda é uma missão contínua. Eu acho que as pessoas ainda... Tu ainda não passaste a tiara para o Conan Osiris, estou a ficar contigo. Eu acho que ainda é as pessoas ainda... Muita gente vai pela Eurovisão, não é? E a missão minha, tanto em Portugal como lá fora, é de mantê-las lá por outra coisa. Eu agora faço, sei lá, 15 segundos da canção ao piano sozinho e o objetivo final é nem fazer a canção nos concertos, estás a ver? Porque, pronto, já passou esse momento. E ainda te pedem muito, não é? Não me pedem porque eu faço um bocadinho, estás a ver? Imagina, faço o refrão e pronto. E depois passo para outra canção, num momento que eu estou a fazer um medley no piano sozinho, já os músicos não estão lá, e as pessoas não pedem, o que é ótimo. Mas ainda não senti a necessidade de tirá-la completamente do repertório, porque eu gosto dela. Um dia que eu sentir, podes ter a certeza que eu vou tirar a canção, dou a quem doer. Isso é muito interessante, não teres cansado ainda dessa canção que foi tão tocada, tão ouvida, tão cantada por ti. Porque ela já teve várias vidas. Nós estivemos a tocá-la com o quarteto e agora está numa fase em que eu só toco um bocadinho ao piano e depois eu acho que a fase seguinte, pronto, pela ordem natural das coisas... É o disco? É deixar de tocá-la, não é? E não vai entrar em nenhum disco? Entrou num disco ao vivo só, que era o Excuse Me ao vivo. Não, e nunca mais há de entrar em outro disco, acho eu, não é? Já me pediram várias vezes para fazer versões em italiano, versões em islandês? Por acaso não. Olha, eu sei que tu sempre disseste e sempre foi muito evidente que tinhas pouco a ver com o Festival da Canção, pelo menos com essa cultura. A verdade é que tu, ao longo do teu percurso, participaste em vários concursos. O Bravo Bravíssimo, o Ídolos e depois o Festival da Canção. E o que eu pergunto é se aconselharias esta experiência a outros jovens que procuram uma chance e uma identidade musical, ou não? Olha, nesse aspecto eu sou sempre muito contraditório, não é? Eu digo sempre que não gosto dos talent shows e depois tive em 3 e depois digo sempre, não, os talent shows não são bons para as pessoas porque exploram os miúdos, coitados, que não sabem nada, chegam sempre, cantam todos igual, querem todos ser a Whitney Houston, e cantam todos igual, como é que é possível? E depois criticam, mas estive lá, também eu. E deu-te palco, agora, e deu-te atenção, não é? A única coisa que eu acho, a opinião que eu acho que eu tenho hoje em dia é, se tu tens uma personalidade, se tu tens uma identidade musical e queres ir mostrá-la, e já sabes quem és e queres ir mostrá-la ao público, aquilo é uma montra. Boa. Tiago Nacarato foi cantar uma bossa do Jobim e o Tiago já tinha as canções, e agora está aí, está a fazer os concertos com a música dele, e aquilo foi alta montra, não só em Portugal, porque aquilo deu-lhe uma exposição no Brasil brutal. Então, artistas que já sabem quem são, eu acho que é bom. Agora os miúdos que vão lá, que são depois manipulados pela produção e dizem agora canta aquilo, agora canta isto. Aconteceu um bocadinho disso comigo, contigo. Claro. Eu não fazia ideia de quem era musicalmente, nem pessoalmente, não é? Ainda nem a sexualidade eu tinha descoberto, já estava ali naquele sítio, enfim, vários aspectos da sexualidade que eu não tinha descoberto, e já estava num programa de televisão onde me diziam o que é que eu queria cantar, e já tinham feito uma personagem para mim, não é? Aquele gajo é aquela personagem, o crooner meio que canta... O galã, é isso? Sim, eu acho que foi um bocadinho a personagem que eles queriam fazer.
Mas enfim, eu não me identifiquei nada com aquilo e depois pensei que a música era aquilo. Claro que depois é que vi que aquilo é... Houve uma parte de deslumbramento do miúdo deslumbrado? Sim, Sentiste eu acho que isso? sempre, eu acho que acontece sempre, por mais força que tenhas e por melhor que os teus pais te eduquem e te digam que aquilo não é... que aquilo não é a vida, não é? Que aquilo é tudo uma ilusão, aqueles programas, tu deixas-te levar. Olha, e perguntando ao contrário, não é? Falaste da contradição. Sim. Todo este percurso, assumindo o percurso destes concursos e o que isso te trouxe, não te ajudou a seres o artista que és? Mesmo um artista com uma identidade muito própria e muito singular, mas não foi importante passares por isso tudo? Acho que uma experiência como os Ídolos ajudou-me. A única coisa em que me ajudou talvez tenha sido o contacto com o público, não é? E com a opinião pública e com a fama, não é? Esse contacto foi a primeira vez que eu tive. Foi logo muito bruto, que aquilo toda a gente via aquilo, depois era a TV 7 dias. Acho que isso me ajudou a perceber o que é que eu não queria, não é? Portanto, acho que sim. Muito cedo, não é? Tem quase essa vantagem, não é? Mas eu não ponho os Ídolos no mesmo saco em que eu ponho a Eurovisão, porque a Eurovisão, aí eu já sou um artista que tem uma personalidade e uma identidade e já estou orgulhoso daquilo que estou a fazer naquele palco e naquele programa, com uma canção que tirava toda a minha... que elevava toda a minha potência musical e o meu talento e então eu não posso pôr os Ídolos no mesmo saco em que ponho a Eurovisão, porque a Eurovisão é uma coisa da qual me orgulho, os Ídolos não é? Percebo, se bem que tu não te reconhecias naquele contexto do Festival da Canção e Eurovisão, não é? Sim, claro, mas eu acabei por fazer a minha arte, não é? Lá, que eu acho que é a verdadeira, não é? Que eu entreguei com a mais pura honestidade e verdade. E o que é que pode um artista querer mais do que ter tanta gente no mundo inteiro parada a ouvir a tua música, não é? A sua música do artista. E eu tenho a plena noção que mais nenhuma outra canção que eu faça terá aquela visibilidade, pelo menos tão instantânea como 200 milhões de pessoas no mundo a ver aquilo naquele momento, percebes? Tu tiveste a maior votação de sempre, não é? Corrijo-me se eu estou enganado, na Eurovisão. Sim. Fizeste história mesmo. É estranho, não é? Eu queria só cantar, percebes? Eu fui lá para cantar, eu dizia sempre, eu gosto é de cantar. E aquilo deu-te prazer ou estavas demasiado preocupado também com muita coisa à volta? Olha, eu estava preocupado com a saúde na altura, aquilo estava complicado, portanto eu só estava a cantar e fazer o que eu gostava lá para fazer, que era levar música com profundidade àquele sítio onde normalmente não há música com profundidade. E é verdade que te pediram, eu fiquei com a ideia que li isso alguns, que te pediram para criares arranjos e toda uma roupagem para aquele tema, para aquilo ficar festivaleiro? Não é verdade. Não é? Não. Portanto, não te pediram, não vos pediram isso? Não me quiseram com bailarinos e fogo e trapezistas? Não, porque viram logo com quem é que estavam a lidar. Há 180 dias num sono profundo, profundamente em paz, não de quem dorme, nem de quem morre, mas apenas está. Olha, falemos do teu último disco, Paris-Lisboa. É um disco que começa a ser composto pouco tempo depois de recuperares do transplante de coração, não é? E um disco que tem alguns temas catárticos, como o 180-181. Contam muito esse momento, não é? Dessa experiência. Exato, é curioso porque esse tema eu escrevi-o muito antes de ter ido para o hospital, na verdade. Foi? Era um tema que era, na verdade, uma história de um personagem que eu inventei quando estava com uma insónia, um personagem que estava em coma por ter, de repente eu ia escrevendo e ia percebendo a história dele. Eu gosto de escrever poemas sem saber onde é que eles vão. E eu estava a escrever e de repente apercebi-me que era um personagem que estava em coma, porque é que ele estava em coma, tinha estado num acidente, mas o que é que tinha sido o acidente? Foi um acidente de carro em que ele matou alguém.
E então escrevi a história desse personagem. Quando Está num hospital. Não houve uma certa projeção também do que poderia acontecer contigo? Era o que eu ia dizer depois. De repente aconteceu tudo isso, a música ficou na gaveta, depois aconteceu, eu fui para o hospital, não sei o quê, 6 meses depois saio e pensei, vou adaptar este poema um bocadinho, vou fazê-lo um bocadinho mais autobiográfico, e foi o que fiz, mudei-o um bocadinho para ser um bocadinho mais ambíguo, a letra, sim. Tem coisas como apaguem as máquinas, arranquem os fios, e neste último dia serei um cobarde que teve o que merecia. Exato. Esta parte é um bocadinho mais em relação ao personagem que matou o outro e que não quer viver porque não quer viver com o peso de ter matado alguém, não é? Matado, assim é que se diz, não é morto, é matado. Não? Ora bem, já se aprendeu alguma coisa contigo. Estou a brincar. Olha, outro tema deste disco é da tua irmã, que tem a mesma simplicidade do Amar pelos Dois, não é? O Prometo Não Prometer. Muito bonito. Pede-me que não te beije, pede-me que não te olhe, e por mais difícil que isso possa ser, posso tentar prometer. Sim, eu acho que se a gente tivesse ido à Eurovisão com o Prometo Não Prometer também ganhávamos. Tinha sacado o prémio, mais uma vez. Eu acho que o Amar pelos Dois nem é a melhor canção da minha irmã. A cena é que foi uma conjunção de fatores brutal. Conjunção, diz? Conjuntura. É em espanhol. Agora disseste há bocadinho uma coisa. Pronto, estamos sempre a errar e a acertar, não é? À vida. Na conjectura de fatores, foi ali. Não foi só a canção, foi a canção, a minha interpretação, a composição da minha irmã, o momento em que se vivia em Portugal, que estava na moda. Eu acho que tudo aí fez com que a gente ganhasse. Portanto, eu não dou o valor todo à canção. Eu acho que Prometo Não Prometer, sinceramente, 20 outras canções da minha irmã que podiam ter ganho aquilo. Ora bem, gosto de saber disso e que há muito mais músicas com essa importância e qualidade. Olha, ainda faz sentido gravar discos. Nós há bocado estávamos a falar disso, quando poucas pessoas os compram, quando os carros não têm leitores de discos, não é? Quando as músicas se ouvem em plataformas como o Spotify com uma rapidez descartável, não é? Como é que sentes isso? É curioso perguntares-me a mim, que sou o gajo que menos gosta de fazer discos na indústria, acho eu, porque eu gosto de estar no palco, percebes? E quando vou fazer os discos nunca consigo criar a energia que eu crio no palco, portanto para mim o disco é sempre um fardo e uma obrigação. É quase como dar entrevistas. É um fardo maior ainda, é tipo, agora o que é que eu vou fazer? Então têm sido os meus discos um conjunto de canções que um pouco dispersa, e eu confesso, eu tenho sido alvo de críticas nesse aspecto, e é verdade, os meus discos são assim uma conjecção um pouco incoerente e dispersa, e um pouco histérica dos estilos que eu gosto, não é? Mas eu acho que a indústria dos discos não pode acabar. Agora não, porque eu tenho que fazer um disco bom. Até eu fazer um disco bom não pode acabar. Ainda não aconteceu? Eu não sinto que tenha feito um disco mesmo daqueles que eu me orgulho. E atenção, não tem a ver com os músicos, não tem a ver com o produtor, não tem a ver com as composições dos outros, tem a ver comigo, que eu não sinto que tenha feito um disco com conceito e com uma história para contar. E é por isso que os discos não devem acabar, porque os discos são conceitos e são histórias que têm que ser contadas num todo. E os discos não deixam que a arte acabe por ser descartável, não é? Single hoje, sai um single amanhã e já se esqueceu do single. Os discos são uma coisa muito mais intemporal, e eu acho que não podemos acabar com isso. Se calhar vamos voltar para os vinis e para a época dos vinis. Já existe assim as pequenos grupos que fazem isso, de pessoas. Há bocado dizias-me que sabias de um número que era 200 mil novas músicas, mas vamos pensar nesse número. Sim, okay. São muitas, seguramente. Se falaste em 200 mil novas músicas que entram todos os dias no Spotify. Sim. E falaste do descartável, que é a música nos tempos que correm. Exatamente. Isto porque estive a ouvir no outro dia uma entrevista muito interessante da Capicua, que tu já entrevistaste também, mas não era a tua que eu estava a ouvir. Ora, bolas. Em que ela estava a falar exatamente disso, na arte descartável, e ela dizia uma coisa, tudo o que ela dizia eu identificava-me e dizia, porque é que não sou eu a dizer aquilo? Ela dizia, eu não quero ser inovador, eu quero ser intemporal, estás a ver?
Eu não quero estar sempre a sacar uma coisa nova, eu quero é que as pessoas daqui a 80 anos ainda estejam a ouvir a minha música. E eu revejo-me imenso e adorei a entrevista dela e expresso aqui nesta entrevista a minha admiração pela forma em que ela dá entrevistas. E ainda, se calhar, ainda cantam os dois, quem sabe? Quem sabe, claro. Ainda por cima eu ando numa fase super hip-hop, que eu gosto imenso de hip-hop, e o hip-hop está tão bom em Portugal. O que andas a ouvir de hip-hop já agora? Nacional ou... O que te apetecer? Vamos dar-me uma sugestão de hip-hop já agora. Olha, tenho ouvido o disco novo do Thundercat. Nobody move, there's blood on the floor. And I can't find my heart. Where did it go? O Igor, que é o novo disco do Tyler, the Creator. Estás a ver? Esta malta anda a fazer hip-hop sofisticado, com acordes muito sofisticados, pá, música muito profunda. Eu acho que estamos num bom momento para ouvir um acorde sofisticado de música profunda. Vamos ouvir. Exato. Olha, podemos ouvir o tema do Moses Sumney, chama-se Plastic Wings, e é isso, é um hip-hop muito bom. Já é de 2016, mas é um bom disco. Plastic Wings, vamos a isto. I know what it is to be broken and be bold. Tell you that my silver is gold, though much too old for make-believe. And I know what it's like to be held and not be held. Funny how stomach and fed seems satisfied 'cause it's Muito bem, well maravilha. Também tens neste teu disco, Paris-Lisboa, uma versão maravilhosa do Anda a Estragar-me os Planos, da Francisca Corteção e do Afonso Cabral, tema que foi também ao Festival da Canção. Esse tema é outro gato, cheio de vidas. Tira os livros da ordem certa, deixa a janela do quarto aberta, faz-me esquecer que amanhã vou trabalhar. Porque já foi ao Festival da Canção com a Joana Barra Vaz, já o cantei com o Tim Bernardes uma vez para uns vídeos que a gente fez, já tenho a minha versão folclórica ou madeirense, ou... enfim, tenho tantas versões. Versão folclórica ou madeirense? É esta, do disco, porque tem o rajão, que é um instrumento cordofone da Madeira. Até eu já o cantei com o Benjamin uma vez, num programa de rádio na Radar. É uma canção que não acaba nunca. Eu adoro este teu tema, esta tua versão do tema. Ainda agora fiz 30 anos, fiz uma alta festa lá em minha casa e tivemos a tocar com imensa gente. A canção perdura, eu gosto. E gostas do tema? Sim. Dá-te gozo. E a Francisca Cortesão estava lá na festa e foi a primeira vez que a gente tocou juntos a canção, por acaso. Olha, e o amor tem-te estragado os planos, pegando neste tema? Tema. Completamente, tenho conhecido várias vilas em França, porque a minha namorada, enfim, quando ela era namorada eu dizia mulher, agora que ela é mulher eu digo namorada. Porque ninguém manda em mim, não é? Claro. Ela está em turnê com o espetáculo, então tenho tido a sorte de conhecer sítios encantadores em França, como a gente teve agora em Albi, que é um sítio muito bonito, e a França, realmente eles dão à arte uma importância que infelizmente aqui a gente não dá, e o estatuto de intermitente do artista, que ajuda sempre o artista, isso é uma coisa que eu gostava politicamente de ajudar os artistas e de poder ter o estatuto de artista, como antes existia a carteira do artista, mas com ajudas e com, enfim, talvez entre eu em política um dia, quem sabe. Salvador Sobral, o quê? Presidente da Câmara? Presidente da Câmara não, mas alguma coisa para ajudar os artistas. Secretário da Cultura, Ministro da Cultura? Eu acho que agora temos lá na cultura o Nuno Artur Silva. E a ministra é a Graça Fonseca. Sim, e temos o Nuno Artur Silva. Qual é o cargo dele? Secretário de Estado, não é? Da Cultura? Ok. Dos meios audiovisuais, do cinema. Sim, uma coisa. E eu acho que ele é... eu tenho uma admiração enorme por ele e eu acho que ele pode fazer muita coisa boa. Sem pressões, Nuno? Sem pressões. Sem pressões, Nuno. Olha, a distância dá picante ao amor? Porque tu tens momentos... Vocês têm momentos separados, não é? Olha, eu achava antes que a distância era o que mantinha a chama da relação, mas eu agora percebo que é o reencontro. O
reencontro, o constante reencontro é que dá o fogo à relação. Então concordas, não é? Não, mas totalmente. A gente brinca muito e diz que um dia que estivermos juntos vamos a perceber, afinal não é tão giro, não é? Mas agora ainda correm para os braços um do outro como aqueles anúncios de sabonete ou assim na praia, não é? Um a correr para o outro. Completamente. E no aeroporto é sempre é muito intenso. Nós vivemos uma cena muito intensa, sempre as despedidas e os reencontros, não é? És um tipo romântico? Sempre fui, desde criança, que escrevia cartas para as meninas com 5 anos, a dizer: gostas de mim? Se gostas, põe um X no sim. Sim, não, talvez. Mas totalmente, era isso que acontecia. Não sabe, não responde. Era isso, e depois punha ia à mercearia, comprava aquelas chupetas nas mercearias e punha lá no cesto delas do almoço. Uau, já com truques. Mas não era a única, havia muitos galãs que faziam isso, as chupetas no cesto do almoço. Afinal o galã estava lá, o crooner. Afinal já estava lá antes deles me o imporem. Olha, belíssima a tua mulher, deixa-me dizer-te, como é que se conheceram? Podes contar? Ai, tenho vergonha, ela não gosta que eu fale coisa, não me leves a mal. O que puderes contar. Eu falava tudo, mas a gente conheceu-se na verdade numa tasca na tasca do Chico, no bairro Alto. Que bem, com fado. Sim, foi no fado que a gente se conheceu. A gente se conheceu no meio do fado. Olhaste para uma ruiva belíssima. Sim, porque ela era uma luz no meio daquela obscuridade toda do fado, né? Tudo muito carregado, e de repente aquilo era uma luz muito fora daquilo tudo, e eu achei espetacular. Muito bem, gostei. Uma imagem de cinema esta, podia ser filmada. E por acaso foi filmada, é uma coisa estranhíssima, porque eu tinha um amigo, bem, tu conheces o Janeiro, não é? O Janeiro andava sempre com o Diogo, se o Diogo está a ouvir, um abraço para ele, que filmava tudo, e eu acho que ele filmou esse. Qual mesmo. Diogo? Chama-se Diogo, não sei agora o apelido, mas ele trabalhava com o Edgar Pera. Ok. E ele andava sempre com uma camcorder daquelas a filmar tudo o que acontecia, e eu tenho a certeza que ele filmou naquele dia esse momento. Tu não tens esse momento contigo? Já pedi, mas ele foi para o Brasil, eu agora tenho que lhe pedir, mandar outro e-mail a pedir. Olha, e este teu novo projeto, Salvador Sobral Canta Brel, é uma forma também de poderes atuar em França? Um truque. Por acaso a agência que nos levou a Paris, quando eu fui lá cantar com o meu projeto a solo, eu cantei um bocadinho a brincar. Eu às vezes estou assim, está um instrumental a acontecer, um solo, e eu começo a cantar assim coisas do Brel a brincar, e eles viram e disseram: tu devias fazer um projeto do Brel. Mal sabiam eles que eu já estava programado. Mas a agência daqui convidou-os para vir, eles vêm, mas eu gostava, para ir para a França, eu prefiro ir com o meu projeto a solo, percebes? Antes, com o meu projeto a solo, é como eu quero entrar, porque é o que eu mais gosto e o que eu mais, não é? Tem canções minhas. Depois a seguir, talvez, ir com o projeto do Brel. Olha, fala-me então deste projeto. Porquê cantar Brel, temas tão conhecidos, estes clássicos? Porquê que quiseste fazer um espetáculo a partir destes temas? Olha, havia bastantes ligações indiretas, como a minha mãe, que estudou em Bruxelas, fez o curso todo de tradutora simultânea em Bruxelas. Depois há obviamente a Jana, que é franco-belga, na verdade. Ela também foi inspiração, então. Sim, porque ela cresceu com o Brel totalmente. Os avós, ela ia para Knokke-le-Zout, que é na Bélgica, e ela ia para lá ter com os avós, e eles estavam sempre a ouvir o Brel, não é? O Brel é a mascote da Bélgica. E depois, eu nunca ouvia muito, não era o gajo que ia lá pôr um disco do Brel. Mas quando nós começámos a tocar lá fora, tanto no leste como no norte da Europa, mesmo em Espanha, as pessoas vinham depois do concerto e diziam: vê-se tanto que o Brel é uma influência para ti, porque a tua teatralidade, não é? É tão visceral, a tua forma de interpretar faz-me lembrar o Jacques Brel, vê-se mesmo que ela é uma influência para ti. Faziam isso com ele e com o Jeff Buckley. E os dois, eu não ouço, o Jeff Buckley, eu ouvi aquele disco, mas nunca foi uma influência para mim. E então houve uma vez, depois de um concerto em Sevilha, que sai uma crítica ao concerto e diz assim: Portugal já ha encontrado a seu Jacques Brel. E eu pensei: olha lá! Grande elogio, não é? Grande elogio. Vou prestar atenção ao Jacques Brel e vou ouvir discos e discos sem parar. Então dediquei-me. Então vestiste a crítica, nesse caso. Exato, vesti a crítica, ouvi o disco e vi várias atuações e disse: caraças,
espera aí, estamos aqui na presença do maior intérprete de todos os tempos. Que na verdade és tu. Não. E depois ouvia... porque comecei a perceber as letras, porque comecei a falar francês, obviamente, e aprendi francês. A pronúncia está a ficar impecável. Muito obrigado. E comecei a perceber as letras e a perceber, espera aí, ele não só interpreta desta forma, como ele escreve estas letras, que são verdadeiros poemas. Eu não sei se ele é um poeta que canta, um cantor que escreve poemas, um ator que também canta, um cantor que também representa. Não sei, só sei que isto é a coisa mais sublime que eu já vi na minha vida e é o mais perto do divino que eu já ouvi na minha vida. Neste momento é o intérprete que mais gostas do mundo? Completamente. E eu acho que é o que é isso que se aproxima mais a alguma coisa celestial, alguma coisa tipo uma obra de arte, um homem que é uma obra de arte completa, percebes? Uau, que imagem. Olha, se eu te pedir para trauteares um bocadinho de um dos temas que vais cantar, o que é que pode ser? O que podemos ouvir agora na tua voz? Pode ser... Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bougna, tu peux garder ton vin. Ce soir je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, voudrais peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Et mes amis, ne me laissez pas, non. Ce soir je repars au combat. Mathilde, puisque te voilà. Bem, dúvidas houvessem sobre o interesse e para irem assistir a este concerto, aqui está. E foi assim que conquistaste a tua mulher, na verdade. Não por acaso, olha, foi a única mulher, desde que eu tenho, 18 anos, que eu não precisei de cantar para cortejar. Percebes? Então... Foi só falar, ela nem sabia que eu cantava. Foi bom. Isso é bonito. Porque... É bonito. É muito bonito. É muito significativo, na verdade. E, portanto, esta também ajudou. A escolheres esta. Sim. É esta. Sabe-se lá, depois destas coisas, 78% de divórcio no país, pá. O mais provável é que a gente se divorcie, mas pronto, olha, vamos aproveitar enquanto a gente estiver casados. Tu achas isso? Que és pouco crente no amor? Sei a percentagem, mas pensas nisso? Não? Há bocado estávamos a falar em off também nisso. Pronto, eu estava-te a dizer que de facto fico fascinado com grandes histórias de amor que duram no tempo, porque acho que as coisas normalmente têm uma finitude. Tu dizias que também. Completamente. E a fobia que eu tenho é de acabar a paixão, pá, que eu sinto tanta intensidade nessa paixão e eu tenho sempre medo que isso acabe. Costuma dizer-se que a paixão transforma-se em amor. Maria Teresa Horta... Eu não quero isso. Não queres isso? Isso, eu não quero. O que é isso do amor? Coisa amassadora. São coisas muito diferentes. Eu também quero o amor, mas quero a paixão. A paixão tem que existir. Percebe? Sempre. Mas o que eu gostei também na Jana é que a gente, falava, bora casar. E tal. Sim, temos uma desculpa para todos os amigos virem e tal, de França e de Espanha e não sei o quê. E depois eu dizia, mas depois o que é que acontece? E ele, se a gente não gostar mais um do outro, divorciamos, não é o fim do mundo, está a ver? E quando ela me diz Faz muito, não é? Quando ela me diz isto, eu digo, claro, ela tem toda a razão, agora apaixonamos, estamos apaixonados. Viver o agora. Sim, completamente. Como é que foi o casamento, já agora? Olha, foi uma festa em que toda a gente tocou, havia salsa, jazz, tudo, hip-hop, havia tudo, e veio a família dela do Senegal, porque ela é senegalesa, foi uma festa, ela é senegalesa ou franco-belga, é uma complicação. Na verdade, os parisienses são sempre de todo lado, portanto. E então foi só uma festa a celebrar o amor, mas cheia de música. E que vocês têm uma música, os dois? Ela escreveu uma música para o meu último disco, que se chama La Souffleuse. Vamos ouvir então essa. Então vá. Perdu dans les cris des errants d'aujourd'hui, la valse recommençait d'un aveu fragile et soufflé. La Souffleuse. Muito bem, maravilha. A canção é uma arma, às vezes. Tu também vês assim, ou de todo? Como é que tu, enquanto artista, vês isso? A canção? Uma arma é um termo muito bélico, não é? Eu acho que é um instrumento, mais do que um instrumento em todos os seus sentidos, não é? Eu falo disto como a canção como um poder
Sim, de claro. mensagens, de transformar, Sempre é um transformar opiniões, ou de salvar, não é? De salvar momentos. Completamente. Desde sempre que a música tem sido usada para fins de revolução ou de mensagens políticas, não é? Eu acho que isso... Verdade, mas tu, enquanto criador, enquanto artista, enquanto cantor, como é que vês, quando procuras canções, quando as cantas, o que é que queres das tuas canções para os outros? Elas provoquem nos outros? Quero que elas provoquem... Sempre quando canto, quero provocar qualquer tipo de emoção nas pessoas. Todo o espectro de emoções pessoais, não é? São válidos, não é? Desde o pranto máximo até à gargalhada, até às vontades de fazer amor. Eu quero ouvir Salvador Sobral enquanto se faz amor. Sim, tudo. Eu quero de alguma maneira impactar a pessoa, porque eu acho que a arte é isso, é algo que impacta, não é? Bela palavra, impacta. Sim, eu quero impactar quando canto, de alguma maneira. Tu és de causas, alguma causa, por exemplo, és feminista? Sim, sou feminista como todos deveríamos ser. Não sei qual é o termo do exagero do feminismo que também vivemos neste momento. Fundamentalista, não sei. Mas, nunca quero ser feminista é pelos direitos iguais a homens e mulheres, neste caso das mulheres, em relação aos homens. Sim, completamente, e estou super ativo nesse aspecto. Agora, reconheço as diferenças biológicas do homem e da mulher que são completamente incontornáveis, não é? Mas aqui estamos a falar de direitos, os direitos são os mesmos. Também sou pró do cavalheirismo, do cortejo, que não pode acabar com estes fundamentalismos, percebes? Porque o homem assim? não pode ter medo de cortejar a mulher com medo que ela se sinta assediada, percebes? Não, e às vezes... Mas uma coisa é cortejar, outra coisa é assediar. Claro. O problema é que há fundamentalistas que não veem essa diferença, percebes? E há abusadores. Agora do outro lado da barricada. Claro, eu felizmente acho que temos que viver agora o fundamentalismo do feminismo para encontrar o equilíbrio do feminismo justo, não é? Tal e qual. Acho que é isso. Tu és de abrir a porta, de... Claro, porque eu já tive amigas que dizem, não preciso que me abram a porta. O que é isso, meu? Eu fico genuinamente magoado. Não preciso que me abram a porta. Sempre se fez, é uma coisa de cavalheirismo. Não me digam que não Mas sabe. Uma mulher também pode ter uma simpatia contigo, não sei qual. Olha, uma mulher oferecer-te flores, é possível, percebes? Claro, a minha mulher oferece-me flores. Então pode ser ao contrário, não é? O contrário também é interessante. Claro. Sabes? E a igualdade que a gente fala do homem e da mulher, eu na verdade acho a mulher tão superior ao homem, não é? Que é difícil para mim ver a igualdade em todos os aspectos. A mulher é um ser incrivelmente superior em termos emocionais, em termos mesmo intelectuais, em termos físicos, obviamente, eu acho, não é? Acho a mulher superior em muitos aspectos, portanto, a igualdade, salve seja. A tua mulher mudou-te em quê? Além do amor e de se fazer sentir bem, imagino, mas enquanto pessoa, o facto de a teres conhecido? Talvez em sensatez. Ela é uma das pessoas mais sensatas que eu conheço, pragmatismo também, e sensibilidade à arte, não é? Não é só à música, porque isso eu já tinha bastante sensibilidade em relação à música, mas tudo o que é artes performativas de teatro, o cinema, eu acho que ela me deu um olho para tudo o que é cinema de autor, não é? Muitas coisas que ela me fez ver que eu não conhecia, poesia, acho que ela me deu uma extra sensibilidade à arte. Olha que bem. E eu acho que as boas relações são isso, quando há boas trocas e passamos a conhecer mais com o outro. Olha, mais um tema que podes sugerir, temas da tua vida ou que andas a ouvir, que podemos ouvir agora. Um tema ou um disco? Um tema, não é? Porque não vamos pôr o disco todo. Então podemos ouvir um tema qualquer do disco que eu ando agora, de repente encontrei o vinil lá em casa e estou a pôr um disco do Chico Corea que se chama Now He Sings, Now He Sobs. Qualquer tema vale. Vamos a isto.
Muito bem, muito bem. Olha, falaste-me de cinema, não é? E agora diz que as séries são o novo cinema. Alguma série que andes a seguir ou algum filme que te arrebatou nos últimos tempos? Ontem fui ao Nimas ver o último do Terrence Malick. Agora não lembro do nome sequer, nem me lembro do nome. Mas é das coisas mais bonitas que tenho visto ultimamente, pá. O último do Terrence Malick. Como é que se chama? Viver vidas... vie cachée, uma vida escondida. Vamos pôr que é assim. What's happened to our country? We're killing innocent people, raiding other countries, preying on the weak. If our leaders, if they're evil, what does one do? You have a duty to the fatherland. The church tells you so. You cannot say no to your race and your hope. You are a traitor. E o que é que te arrebatou nessa história? Não vi. Olha, não é tanto o guião, porque o guião, enfim, outra vez, a Segunda Guerra, mais um filme, mas a maneira como ele mostra as personagens, as paisagens eram lindíssimas, aqueles cortes que de repente que ele faz na mesma cena, cortes que ele faz na mesma cena, que eu acho que deve ser influências do cinema francês, não é? Que fazem isso. É belíssimo, são quadros contínuos, não é? Parece que não é um filme já, ele faz, tipo, ele deve passar horas a dizer, ok, este plano vou fazer assim. E era um quadro, é como se ele fosse um pintor, aquele gajo. Eu vi aquele filme, foi ontem e ainda estou a pensar nele. Para mim é isso que é bonito na arte, não é? A arte que perdura. Senão tu vais ver aqueles filmes de Hollywood que tu vês, e essas séries, não é? Que vês e passam. Estes filmes são todas assim, não há séries que te ficam a morar na cabeça? Não houve nenhuma? A última que me tocou bastante é The Handmaid's Tale. Ai, também eu. É muito bonita, pá. É uma série... Quando são belas, não é? Quando são bem filmadas, é o que me toca mais. Quando são belas, pá. Quando são pitorescas, não é? I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Agora estas americanas muito rápidas, que eles falam todos muito rápido, e agora passa para aqui, agora não sei o quê. Ou as novelas portuguesas, não é? Que há sempre o paraplégico e o gajo que está em coma, não é? Enfim. Mas não vamos comparar as novelas portuguesas com bem diferente. Com as séries americanas, claro. É bem diferente, digamos, não é? E também já começa a existir algumas séries portuguesas com qualidade, não é? Sim, a Sara que fez o Bruno Nogueira, não sei o quê. De Marco Martins. Exatamente, são séries que agora há tanta competição que as coisas têm que ser bem feitas. Assim é na música, ou não? Exatamente. Ou achas que a fórmula ganha à qualidade? Criou-se um silêncio? Não, acho que não. A competição também é boa para cada vez fazermos mais música de qualidade. E arte no geral, não é? Mas às vezes a música fórmula, o tema fórmula, fica no topo das listas dos mais ouvidos e com mais sucesso em relação às outras com mais qualidade. Isso pode acontecer nesta indústria? Sim, isso acontece por causa da monopolização das rádios, que monopolizam completamente o mercado e definem o que é que as pessoas ouvem e querem ouvir, porque as pessoas depois ouvem tanto que pensam que querem ouvir aquilo. Portanto, o que estamos a viver, na verdade, é a monopolização da rádio, enfim, de uma rádio em específico, que não vou dizer o nome. Silêncio. Que monopoliza o que as pessoas vão ouvir, mas pronto, o meu desejo é que as pessoas vão procurar por si mesmas música profunda e verdadeira e honesta, pá. Muito bem. E achas que há acordes, melodias que são sempre iguais na maioria dos temas principais que se ouvem por aí? Isso existe, a tal fórmula? Claro, é tudo igual. E depois eles dizem que aos 30 segundos tem que soar o refrão, percebes? Que é a coisa mais anti-musical do mundo, não é? Espera aí, aos 30 segundos tem que soar o refrão, e depois aos 45 segundos tem que haver um gancho que te prenda à canção, uma linha que se repita muito, que é para tu ficares com aquilo na cabeça, estás a ver? E há uma fórmula, não é? E as rádios gostam disso, portanto, por isso é que nós ouvimos tanta música igual.
E a ti interessa até fazer diferente, não é? E é verdadeiro, não é? Porque não é verdadeiro tu fazeres uma música em que tens que chegar ao refrão aos 30 segundos. Só se o fizesses organicamente, percebes? Mas não, aquilo é uma imposição já feita pela própria rádio. Estás a ver? Qual é o futuro? É a rádio escrever a música para os artistas. Uau! Isso vai acontecer. A rádio ou as produtoras, as editoras, não é? Está a acontecer a rádio já a escolher os singles. Diz, não, este deve ser o single do teu disco. Já nem é o artista. O artista não... Se queres passar na rádio, o single do teu disco tem que ser este. Estás a ver? Uau! Yeah. Já está a acontecer cá ou no mundo? No mundo, mas não sei. Cá também parece que sim, mas não tenho provas. Depois vou a tribunal e não tenho provas. Bom, nisso tu és punk, não é? Nunca deixarás isso acontecer. Não sei, vamos lá ver. Eu não vou deixar acontecer comigo. Não. Eu quero sempre fazer a arte em que acredito, senão não vale a pena. Senão eu prefiro ser tradutor, que falo bem espanhol e posso traduzir ou fazer as legendas dos filmes do Almodóvar. Alguma coisa, mas... que bem, gosto dessa perspectiva. Sim, não quero... Tens melhor pronúncia espanhola ou francesa neste momento? Espanhola. Pois tu viveste em Maiorca, não é? Mas tenho várias pronúncias espanholas. Tu viveste la vida loca, não? Em Maiorca. Vivi qualquer a vida de um Erasmus, não é? Um Erasmus experimenta sempre coisas, não é? Digo eu. Diz-me uma frase em espanhol. No sé qué quieres que te diga. Que bien. No, es que tengo varios acentos en español. Puedo hablar con un venezolano. Agora parecia exato, um Venezuela. Uau, tal e qual. Porque aprendí con mi gran amigo Leo, que es venezolano, y aprendí a hablar español. E se for de Maiorca, como é que soa? Os maiorquinos falam maiorquí. Maiorquí? Sim, que é um dialeto do catalão, na verdade. Que és molt tancat, que és així, que xerres així. No es comprèn molt bé, però és xerra així. Uau, não percebi nada. Incrível. É muito fechado, tá? É um catalão muito fechado. Mas depois tienes el español de sur, que é de abajo, que hablan así, fechado. É verdade que foi em Maiorca que decidiste ser músico profissional? Sim, foi lá que comecei a tocar nos bares e nos restaurantes para os turistas, não é? Que ele tem um mercado imenso para músicos de bar. E ganhavas muito bem. Ganhava muito bem por baixo da mesa, não é? Os meus 100 euros por concerto. A cena que era todos os dias, 2, 3 concertos por dia, sempre a virar frango. Um dinheirão. Sempre a virar frango. Fazer música a virar frango, neste caso. Yeah. Mas pronto, era a música que eu gostava, mas eu Cantavas o quê? Ficava muito cansado. Olha, tinha duas bandas. A banda de blues, cantávamos tipo T-Bone Walker, cenas blues antigos, estás a ver? Led Belly, coisas mesmo rústicas do blues antigo, até Ray Charles, Stevie Wonder, não é? Coisas de funk, fazíamos também Motown, estás a ver? De Motown o quê? Tipo, You Can Live Your Life, Les McCann, aquele gajo Al Green, cenas assim que eu curto. Um dia também vou explorar mais essa onda. E depois tinha a banda de jazz, que era com outros músicos, em que foi quando eu descobri o Chet Baker e tocávamos standard jazz. Era isso. É uma das tuas grandes referências também, o Chet Baker, sim, não é? Das maiores. É o máximo expoente da sensibilidade, não é? O expoente máximo da sensibilidade e da melancolia, não é? Tu és melancólico? Sim. Eu também. Olha, foi a Maiorca que te fez esquecer a psicologia, não é? Que tu estavas não sei se estavas a pensar seguir psicologia, ser psicólogo. Então... Estava lá a ter aulas, mas já não estava sinceramente muito interessado, não ia muito às aulas, não é? E depois... não é? E depois um dia foi uma jam session de blues, foi lá que eu conheci esse guitarrista e ele disse, se quiseres, montamos um repertório, gostava de trabalhar contigo. E eu, ganhar dinheiro. Um Erasmus a ganhar dinheiro, não é? Não é muito comum. Mas a psicologia porquê? Para agradar os pais? Eu sabia que gostava de pessoas, eu sempre gostei de pessoas e das emoções das pessoas, não é? E de perceber o outro, descodificar o outro. Descodificar o outro e sacar emoções do outro. E tudo isso aconteceu com a música em vez de conhecer com a psicologia. Mas houve uma altura em que eu pensei que era através da psicologia. Depois é que eu percebi que mexia com as emoções do outro através da música, não é? Com a música sacas as emoções, usando a tua expressão. Exato, é isso mesmo.
A vida tem sido boa para ti? Sim, tem sido, felizmente. Teve uma parte cruel, necessária, não é? Eu acho. A arte, eu jamais cantaria assim, ou jamais interpretaria as canções como interpreto, ou mesmo viveria assim a minha vida como eu vivo hoje, se não tivesse tido a doença, não é? Parece quase um pensamento perverso, mas ainda bem que a doença aconteceu e passou para eu poder viver agora assim como eu vivo, tão agradecido e tão abençoado. Deu-te densidade, deu-te maturidade. Profundidade, deu-me maturidade, exato, deu-me até uma espécie de uma... Como eu te digo, eu sei o que vocês não sabem, não é? Eu sei o que é estar do outro lado e estar a ter a ideia da morte por perto. Claro, eu sei o que é a finitude, não é? Portanto, sou privilegiado de estar aqui e poder fazer o que eu realmente gosto, não é? Portanto, eu às vezes digo, que estupidez, vamos chatear o quê? Com aquele concerto que foi cancelado porque não se vendeu os bilhetes suficientes em Espanha. Não me vou chatear por isso, estou aqui e vou correr daqui a bocado. É uma estupidez estar-me a chatear com coisas mundanas, não é? Disseste que na altura, antes do transplante, o AT, que vivias os dias intensamente. E agora? Como é que vives os dias, pegando nessa reflexão, que tens essa consciência? Sinceramente, não sei se mudou muito essa intensidade, mas pode ser que seja passageira, de estar a sentir agora, ai que loucura, estou vivo, ai, vamos fazer tudo, epá, vamos ali, vamos ao cinema, agora vou, estás a ver, os meus dias é assim, agora vamos ao cinema, agora vamos jogar à bola, agora vamos ao Titanic à Jam, agora vamos jantar ao mexicano, agora, estás a ver, e é um bocadinho hiperativo, mas eu acho que há de acalmar e talvez com uma família, não é, que as coisas de repente, espera, há outro ser, não é, que de repente aparece e tu tens que estar ali outro ser ele, diz o que é o filho? Um dia que eu tiver filhos, não é? Queres ter? Ai, claro. Pá, eu agora estou apaixonado pelo meu sobrinho, acho que é a coisa mais preciosa deste mundo. Nem imagino como é que será ter um filho nosso, não é? Se já um sobrinho é um amor inexplicável, como é que é um filho, não é? Obrigado, Salvador. E agora vais correr para... Agora eu vou correr para a bola, que é ali na Encarnação. Belém, Encarnação, a esta hora vamos apanhar trânsito. Isto é um final esquisito, portanto ia-te pedir para troteares mais qualquer coisinha para dar assim. O outro do filho era mais poético, não é? Era. Vamos a isto. Vamos dar alguma poesia ao nosso final. E obrigado. Bien sûr, nous sommes des orages. 20 ans d'amour, c'est de l'amour folle. 1000 fois je pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. La chanson des vieux amants. La chanson des vieux amants. Des vieux amants. Obrigado. Obrigado. E logo a seguir, Salvador Sobral foi mesmo a correr para o tal treino de futebol. Porque, após a recuperação, ele está mesmo uma máquina. Espero que tenham gostado de ouvir esta conversa com o Salvador, que continua um tipo genuíno e honesto na sua arte e na vida, mesmo nas suas contradições. Quem é que não as tem que atire o primeiro disco? Aproveito para relembrar as datas dos próximos concertos de Salvador Sobral a cantar Brel, um dos nomes mais consagrados da chamada chanson française. Tomem nota, dia 7 de fevereiro, Salvador Sobral atuará em Lisboa, no CCB, dia 8 no Porto, na Casa da Música, e dia 10 em Aveiro, no Teatro Aveirense. Se puderem, não percam. E se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, já sabem, espalhem, sejam generosos nos corações, estrelas e comentários e sugiram este podcast aos vossos amigos, vizinhos, ao mundo que vos rodeia. Continuem a escrever-nos para o e-mail garboso abelezadaspequenascoisas@empresa.pt. Participem, porque este podcast também é de vós outros.
Mais uma vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira, o Rubinho cá da gente, e a música do genérico é, como já sabem, uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana com mais um episódio, com mais uma conversa, com mais uma pessoa que me entusiasme e que eu espero que vos entusiasme também. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.